preparado, né, para nos responder. Então, já estamos aqui com os nossos convidados. Bom dia, profeta Dalton. Como é que está? Bom dia, aqui com Jesus bem. Sempre bem, não é isso? Então, o evangelista Franco, como é que está? Bom dia, eu me encontro de boa saúde, graças a Deus. Deus, graças a Deus. Hoje estamos com Deus aqui, afinal esse programa também é abençoado por Deus, né? Amém. Estamos aqui sim para também debater, falarmos de algumas coisas interessantes e aqui. Primeiro eu quero saber o que é ser evangelista. Obrigado pela questão. De geração em geração, Deus tanto ama a humanidade e envia um profeta mensageiro sobre a face da terra. Sim. E este profeta, portanto, estabelece seus apóstolos, evangelistas, doutores, assim por diante. Portanto, só podemos ter um evangelista sobre a face da terra quando temos um profeta de Deus sobre a face da terra. Portanto, o evangelista é aquele que toma a palavra que está sendo pregado pelo profeta do seu tempo e a evangeliza ou espalha, portanto, para toda a terra. Então, o evangelista é aquele que é enviado com a palavra do profeta para, portanto, espalhar a humanidade. Então, o evangelista é aquele que espalha. Exatamente. Vem aí o Daúde, que é o profeta, diz a palavra, e o evangelista que vai espalhar para o povo, é isso? Exatamente, quando o profeta é de Deus. Quando o profeta é de Deus. Daúde, tu és de Deus? Amém, claro. Daúde, o que é ser profeta? Por que te levou a isso, ser profeta? Sim. Ser profeta. Nós temos um Deus, existe um Deus. Sim. Este Deus é invisível, né? E ele é ilimitado, é grande. Então, este Deus que é espírito e invisível, ele tem referências, tem pessoas que são referências deste Deus, por meio da qual outras pessoas podem conhecer esse Deus, saber sobre esse Deus, ter uma direção deste Deus. Estas pessoas que são a referência e representante deste Deus são considerados profetas. Então, agora a tua vida, tu entregaste Sim. totalmente a Sim. Deus, a igreja. E qual é a tua igreja? Embaixada de Jesus Cristo. Atenção, estamos aqui com o profeta Dalton da Embaixada de Jesus. Onde é que está localizada aqui na beira essa igreja? Aqui na beira é a ramificação, que está está em bem. Nhamisua. E agora está localizado em vários bairros, né? Expandimos a igreja. Mas a sede é liderada pelo profeta acabou de sede, que está em Chimoio. A sede está em Chimoio. Sim, sim. E o Franco, o evangelista, também está lá? Não, eu sou Franco, evangelista e discípulo do único e verdadeiro profeta que Deus enviou sobre a face da terra, o profeta Capo Filipe. É muita coisa hoje aqui para mim, meu Deus. É Franco, o evangelista que foi... Evangelista e discípulo, Atenção em casa. do único e verdadeiro profeta que Deus enviou sobre a face da terra nesta geração para a salvação de toda a humanidade. E há quanto tempo está em evangelho? Há quanto tempo entrou na palavra de Deus? Porque não sei se é desde criança, se decidiu, de repente aconteceu. Porque há pessoas que entregam-se a Deus depois de acontecer alguma coisa errada na sua vida, não é isso? Sim. Acontece alguma coisa errada, agora é Deus, agora vai ser Deus. Então, o que aconteceu para tornar-se um evangelista Franco? Exato. Deus amou o mundo nessa geração e enviou o profeta Capo Filipe com uma mensagem. E desde 2018, eu acreditei na mensagem que Deus deu ao profeta Capo Filipe. Portanto, desde lá até cá, sou o discípulo do único e verdadeiro profeta, ecoando esta mensagem que está a salvar a toda a terra. Afinal de contas, Deus é a palavra. E a palavra que é Deus somente é pregada na terra, somente é conhecida na terra, quando Deus envia um profeta na terra. Portanto, para ser um servo de Deus, não é necessário ser um voluntário na colheita, é necessário que seja enviado. Deus envia um profeta e as pessoas acreditem neste profeta e você ecoe a mensagem deste profeta. Não funciona, portanto, o voluntarismo, não é? É necessário que seja enviado pelo autêntico e verdadeiro profeta. Mas quando vai lá o evangelista Franco falar, né, a palavra, as pessoas acreditam, as pessoas não criticam, porque sempre tem aquelas pessoas que estão contra. Não é isso. Eu rezei, não aconteceu isso na minha vida. Deus não está a olhar para mim. Deus acho que está a escolher as pessoas. Acontecem essas coisas?
Isso acontece porque não somente na terra há filhos de Deus, mas também há filhos do diabo Satanás. O Senhor disse em Mateus 13 que, portanto, alguém foi consultar ao Senhor: não plantaste somente o trigo no seu campo? Portanto, porque de onde vem então que há joio? E o Senhor disse: deixe que cresçam junto. No final do tempo, eu enviarei os meus cefeiros para, portanto, ajuntar o trigo no celeiro e ajuntar, portanto, a reunir em molhos o joio, não é, para ser queimado. Então, Deus envia um profeta sobre a face da terra em cada geração, como o cefeiro, para juntar o trigo no celeiro e, portanto, juntar que então em molhos, não é? Em molhos os filhos do diabo Satanás. E nós conhecemos hoje, sabemos que todas as religiões que existem na face da terra são, portanto, pacotes. Sim. As igrejas que existem na face da terra são, portanto, molhos para garantir que no dia do julgamento final todos os religiosos, todas as igrejas e religiões na face da terra sejam enviadas para o inferno, pois todas elas são do diabo Satanás. Essa parte aí que o evangelho me deixou com medo aí, essa parte do juízo final, ninguém quer ir para o inferno, então vamos cometer coisas boas aí em casa, nada de fazer, afinal de contas o inferno existe, não é isso? Existe sim. Deus sempre, ou então os profetas de Deus sempre nos garantiram que o inferno existe. Atenção aí, inferno existe, aí meus colegas, vamos começar a não pecar, fazer as coisas boas, não é fazer as coisas. Porque há quem faz, atenção aí, profeta Daúdo, não sei se... Sim. Há quem faz para dizer que eu fiz. Tipo assim, o profeta ajuda alguém. Sim. E depois a pessoa, não, porque está fazendo, se eu ajudei. Eu acho que uma ajuda não pode ser lembrada assim sempre. A pessoa tem que fazer de coração, não é isso? Sim. Não estar a julgar, porque eu ajudei, eu fiz, eu não sei. Acho que não é assim, né? O que acha o profeta? Eu acho que o motivo que deve levar a pessoa a fazer o bem deve ser somente Cristo, Jesus Cristo. Tem que ser do coração mesmo. Sim. Então, porque se o motivo não ser Jesus Cristo, os objetivos já fazem parte do mal. Tem pessoas que conseguem dar coisas boas, mas não conseguem dar o bem. O bem vem da intenção do coração. Então, se Jesus não hospedou no coração da pessoa, a pessoa pode oferecer um carro, mas com intenções erradas. Sim. A pessoa pode dar dinheiro com intenção errada. Então, o bem habita na intenção. O bem habita na intenção. Na intenção. Atenção aí em casa, vamos fazer coisas do nosso coração. Coisas por nada de manhã, eu porque eu ajudei, eu porque eu fiz aquilo, estar a espalhar para as pessoas, porque fizeste, eu fizeste estudar alguém, então isso é mau, isso que é mau, né? A pessoa tem que fazer porque quer. Sim, não fazer para jogar na cara da pessoa que eu lhe ajudei à frente de todo mundo. Exatamente. Isso é errado, não é isso, profeta? É errado, sim. Uma pessoa não pode ajudar com o objetivo de, depois de um tempo, colocar de novo a pessoa para baixo. Tem pessoas que ajudam, fazem o bem com uma intenção errada. Então, quando um bom gesto está suportado com uma intenção errada, esse gesto já é mau. Tem muitas pessoas que dão, ajudam com o objetivo de escravizar aquela pessoa, com o objetivo de privatizar aquela pessoa. Não, nós devemos dar e ajudar e deixar com liberdade, assim como Jesus Cristo fez. Quando ele orou para 10 leprosos, ele orou, aqueles leprosos curaram, e ele deixou eles livres para caminhar e disse: vão dar testemunho no sacerdote. Apenas um voltou de uma forma voluntária. E Jesus disse: cadê os outros 9? Mas não foi uma obrigação dizer: vão, já que eu já vos curei, tem que me seguir. Ele não obrigou. Não obrigou, eles se seguiram sozinhos. Ele deu o poder da escolha, deu a oportunidade de cada um escolher se dá para voltar e agradecer ou não. Mas nós devemos evitar no máximo, depois de ajudar, se nós, e este amor transborda para a pessoa, nós fazemos o bem. Então, se a pessoa quer agradecer ou não, se a pessoa quer retribuir ou não, isso cabe a Deus. Então, sim, então é muito errado quando alguém começa a criar atitude de reivindicação por causa do bem que ele fez. Porque não houve retribuição, porque não houve retorno, então não é necessário. É verdade, minha gente. Eu tenho uma dúvida também aqui, vou lançar agora para o evangelista Franco e o profeta Daúdo. Sim, sim. Porque tem pessoas, atenção, sim, o povo moçambicano, há aqueles que vão às igrejas rezar, sim, mas há aqueles que preferem ficar em casa
rezar em casa. As pessoas dizem, eu tenho fé, não preciso ir para lá, porque eu sei que muita gente, há pessoas que podem ficar meses sem entrar numa igreja. Ficar em casa, pode ter um terço em casa, ter aquela fé de rezar. E eu vejo outros já dizer, não, para receber uma palavra de Deus tem que ir lá na casa de Deus. Então, vocês concordam com isso? Que quem estiver em casa a orar e quem vai à igreja lá na casa de Deus, qual é melhor? Sim. Qual é melhor? Porque eu quero saber, atenção, eu também não vou todos os dias, né? Estou aqui a confessar, não vou dizer que eu sou uma grande religiosa, não. Só assim cristã, não vou todos os dias, mas eu quero saber porque há quem diz assim, não, para tu receberes bem a palavra, para Deus te ouvir, tens que estar lá na casa de Deus. Isso é verdade? Sim, constitui uma verdade. Primeiramente dizer porque Deus é Espírito, Ele está em todo lugar. Sim. Mas existem lugares que Ele consagrou para atividades dele, para Ele falar com cada pessoa de uma forma personalizada, de uma forma comum. Então este lugar é a igreja. É a igreja. É como se fosse um aluno quando diz assim, vou matricular, mas eu não vou à escola, mas é de passar porque estou a estudar em casa. Isso aqui não acontece. Então, para que o aluno possa ter a oportunidade de passar assim como ele diz que vai passar, tem que ir à escola, tem que frequentar a escola todos os dias. É a mesma coisa. Se nós cremos na salvação, existe um lugar que nós devemos frequentar para manter essa salvação que nós recebemos de graça. E este lugar é a igreja. A igreja é uma instituição divina que pertence ao próprio Deus, mas que está no meio dos homens aqui na face da terra para manter essa salvação, aquilo que Deus nos deu de graça, que é o perdão, o amor por meio da igreja. Então, isto em casa não é impossível. Então, evangelista, também acha? É melhor ficar em casa do que ir para uma igreja. Pois todas as igrejas que existem sobre a face da terra são simplesmente empresas para ganhar dinheiro em nome de Deus. Portanto, parte, anteriormente, os demônios... Desculpa aí o evangelista. Essa parte que eu queria chegar. Atenção, pessoal, aí já estamos entrando naquela parte quente que nós queríamos debater hoje aqui. Estamos aqui com o evangelista Franco e o profeta Dalton. Atenção aí, já estamos entrando na parte importante. Estamos a falar do dinheiro, estamos a falar daquela bênção. Fique ligado aí, não saia daí. Pode continuar com o evangelista. Sim, anteriormente os demônios estavam em riachos, florestas, bosques, mas hoje esses demônios saíram, portanto, das florestas, dos riachos, estão em corpos humanos e os curandeiros que estavam nas palhotas hoje construíram templos, já não inclinam, já não tem paneira de barro, mas hoje estão em casacos humanos e com Bíblia na mão, se intitulando de servos de Deus, enquanto são simplesmente curandeiros modernos. Por isso é necessário, é melhor que fiques em casa, ao invés de ir para uma igreja para adorar o diabo Satanás. Mas evangelista, estamos a falar daquelas pessoas pecadoras. O problema ou estamos a falar em geral, porque eu acredito também que tem aqueles de boa fé e tem também aqueles pecadores, porque sim, muita gente fala disso, que tem pecadores que estão lá frequentes na igreja, não saem de lá. Os profetas que Deus envia não fundam nenhuma religião nem igreja. Nós podemos ler de Gênesis até Apocalipse, não encontramos lá qual é a igreja que Moisés fundou. Qual é a igreja que Moisés fundou? Qual é a igreja que Jesus fundou? Qual é a igreja que Jeremias fundou? Vocês veem? Deus envia profetas sobre a face da terra. De Gênesis até Apocalipse, somente temos promessa de profetas mensageiros. Não temos promessa de igreja. Quando o povo foi perguntar ao Senhor Jesus Cristo, o que faremos para alcançar a vida eterna? A recomendação não foi entre numa igreja, seja um membro religioso, mas creais naquele que Deus enviou. E em João 13:20, Jesus disse, aquele que receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. É necessário receber aquele que Deus enviou, não ir para uma igreja que são simplesmente lojas. Vocês veem? O nome do Senhor Jesus Cristo hoje é um fundo capital inicial para fundar a igreja e ganhar bom dinheiro. E as pessoas estão a enriquecer em nome de Jesus. Os dízimos e as ofertas da humanidade hoje
enriquece os falsos profetas, os curandeiros modernos, e eles investem em empresas de mobiliária, vendem carros, vendem terrenos, os seus filhos estão nas faculdades, constroem hospitais privados, constroem escolas privadas com o dinheiro do dízimo e oferta. Enquanto que os profetas que Deus envia sobre a face da terra, Moisés não construiu nenhuma escola, nenhum hospital. Jesus não veio para investir para o desenvolvimento do seu país, mas veio para salvar a humanidade. Jesus disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, se você fosse para uma igreja rejeitando Jesus, você era um servo do diabo Satanás. Hoje, se alguém entra numa igreja, saiba que está a adorar o diabo Satanás. Portanto, porque o único jeito de servir a Deus é estar com aquele que Deus enviou, e este deve ser um profeta, porque o profeta é a boca de Deus sobre a face da terra, e o único e verdadeiro profeta que Deus enviou hoje para a salvação e libertação de toda a humanidade é o profeta Caco Filipe. Então aqui o evangelista, o Franco, disse que a maioria das pessoas que vão lá na igreja são pecadores, que o pecador fica disfarçado com a Bíblia, não é isso? Exatamente. Com um terço aí toda hora a rezar, mas na verdade cometem grandes erros na sociedade. Profeta Dalton, Sim. o que acha desse argumento aí? Também falar sobre os dízimos, porque a gente sabe, mesmo eu que já ouvi falar que tem que dar dízimos, tem que dar, é obrigatório. Quem não der não é abençoado. Quem der mais é abençoado ao dobro. Isso é verdade? Primeiramente dizer assim que quanto a essa parte que ele estava a dizer que sobre ir à igreja. Igreja é como se fosse o hospital de Deus. Sim. Não pertence só a pessoas que estão bem, mas também a pessoas que não estão bem. É como se fosse um doente, quando chega no hospital, quando está grave, os médicos o que dizem? Tem que internar essa pessoa aqui dentro. Então, igreja é como se fosse um hospital ou uma oficina de Deus. Então, aquelas pessoas que não estão bem, que estão erradas, desde o momento que estejam lá dentro, estão no lugar apropriado. A igreja não é limitada para um certo grupo de pessoas, ela é para muita gente. E dizer também sobre ofertas e dízimos é um princípio de Deus. Ofertas e dízimo. E nós não damos dízimo para ser abençoado, nós damos dízimo porque primeiramente já fomos abençoados. A capacidade que nós temos de ir fazer dinheiro é uma capacidade que o próprio Deus deu de uma forma sobrenatural. A capacidade que nós temos de fazer dinheiro, fazer negócio, trabalhar, a saúde que nós temos. Então, como forma de agradecimento, nós damos esse dízimo à casa de Deus. O dízimo é canalizado para a casa de Deus, para manter a casa de Deus em ordem. E dizer também que dízimos não é para enriquecer pastor, né? Porque eu sou profeta, eu lidero uma igreja, e eu tenho irmãos também que lideram uma igreja, tenho irmãos que são empresários, que agora, até nesse janeiro aqui, tem alguns empresários que se tornaram apóstolos. Então, o objetivo não é finança. E muitos de nós servimos a Deus não por causa de necessidade financeira, é por causa realmente do chamado e do objetivo de manter a salvação das pessoas. E dizer também que, só para responder uma coisa que ele está a dizer, que o profeta Cacu é o único profeta, o Cacu, deste tempo. Enviado, enviado de Deus. Olha, Deus é muito grande e a grandeza de Deus não é vasta. Ele se manifesta de várias maneiras e em vários momentos. Então dizer que essa toda a grandeza de Deus apenas está com Cacu e sem Cacu Filipe, não existe mais outro profeta, é um erro muito grave. Deus não pode ser mantido numa consciência humana. Deus não pode ser dado limite. Nós vemos Jesus Cristo quando levantou 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos, depois de Jesus partir, acharam que somente só podiam ser eles apóstolos. Mas houve outra pessoa que estava a fazer trabalho em nome de Jesus Cristo, onde os apóstolos disseram assim para Jesus: nós proibimos. Jesus não podiam proibir, porque aquele que é a favor de mim não é contra mim. E também, quando Jesus levantou Paulo, apóstolos ficaram confusos, estavam a negar a aceitar o Paulo, porque Paulo foi levantado depois de Jesus partir, por meio de uma influência sobrenatural. Ele teve uma visão, e depois de Paulo aproximar, os apóstolos falaram: não, este é aquele que nos perseguia. Estavam a negar e estavam a ter receio de aceitar Paulo no meio deles, por causa da reputação, por causa do que Paulo era.
Mas Jesus Cristo acabou tocando e falando com alguns profetas que recebam ele porque eu é que lhe escolhi. Então Deus se manifesta de várias maneiras. Dizer só que Deus está com Cacu é como se fosse dizer que o pai da casa está no quarto apenas. Sim. O pai da casa não só pode ficar no quarto, na sala, no rodapé. Do lado. Ele tem toda parte, é grande. E esta grandeza, eu sou profeta, mas meu coração, minha mente está aberta para um dia Deus dizer assim, este aí é profeta também, e eu aceitar, porque eu sei que eu sozinho não posso conter Deus. Não é só teu. Deus não é particular. Sim. Mas tem pessoas que são pessoas particulares de Deus, mas Deus não pode ser particularizado. Então aqui o profeta Dalton quer dizer que a casa de Deus, atenção, ele disse que a casa de Deus Sim. é um sítio para todo mundo. Não Pra tem todo aquilo mundo. de tu aprontaste isso, não Sim, sim, entra, não, tu fizeste não. isso, não entra. Então, isso que ele quis dizer aqui, o evangelista, falando que Sim. a igreja está aberta para todo mundo Todo rezar. mundo, toda a categoria Tanto de aquele pessoas. como que é pecador ou aquele santo. Mas eu fiz aquela pergunta que Sim. o profeta Dalton ainda não me respondeu exatamente. Sim, sim. Concorda com os dízimos? Porque o profeta acaba de dizer que Sim. isso é uma escolha, é uma vontade que a pessoa tem de Sim. oferecer. Sim. Mas há aquelas igrejas que exigem que tem que oferecer, tem que Sim. dar para Deus abençoar, ter o dobro da bênção. Sim. Tem que dar, às vezes tem que deixar carro, às vezes tem que deixar Sim. isso, tem que deixar aquilo. Concorda com isso? Eu concordo na forma de princípio, não na forma de uma obrigação, né? Dizendo que dar dízimo e fazer A pessoa tem que querer, dar tem oferta, que ser um gesto. Sim, Sim. é uma coisa que é isso que eu estava a dizer, Deus não pode ser controlado com nossa mente. Eu posso ministrar a palavra, Deus pode tocar alguém e dizer assim, construa a igreja sozinho. Eu não posso dizer, não podes construir igreja. Ou alguém pode dizer assim, eu quero dar esse carro, meu pastor. Eu não posso dizer, não pode dar. Talvez a pessoa tenha carro em abundância, então a pessoa quer dar. Então, se for desta forma, em que a pessoa quer viver e obedecer a palavra de Deus, que seja feito. Mas nós não podemos limitar a manifestação de Deus, limitar a obediência. Porque faz parte da obediência. Faz parte da obediência. A vida que nós temos, da forma que nós vivemos, estamos suportados por uma virtude do Espírito Santo, que é Deus. Então, Deus, que está nos ajudar diariamente, Ele pode nos influenciar a fazer esse tipo de coisa. E dizer que dar dízimo é um princípio bíblico. Então É um quer dizer princípio? que é um princípio. Sim. Nada de andar a exigir aí, tem que dar. Porque eu lembro, tem uma tia, né? Sim, sim. Que foi obrigada a ter que entregar a viatura. Numa Sim. dessas igrejas, não posso falar o nome, mas obrigaram assim, tem que deixar a viatura, tem que deixar de dar 10%. Então, por isso eu queria saber exatamente se concorda com isso. Afinal de contas, sabemos que o dízimo tem que vir por bem, não é nada forçado. Sim, é necessário o espírito voluntário. Espírito voluntário, temos que ser A obediência, voluntários, sim. temos que querer ofertar, assim como na Sim. igreja católica, né? Tem aquela parte também do evangelho, para dar aquilo que tens, nada de dizer, tem que dar, senão não é abençoado. Então aí o evangelista Franco, hoje aqui a coisa está quente, pessoal? Estou a ver aqui vários comentários aqui no Facebook, vários comentários a falar sobre o profeta Dalton e o evangelista Franco. O evangelista Franco diz que não concorda com igrejas. Que igrejas lá tem, a maioria das pessoas vão lá, é um disfarce para angariar fundos para fazer igreja e empresa. Atenção, igreja e empresa, eles fazem dinheiro lá para outras coisas, né? Não vamos aqui referir, não vamos também falar os nomes da igreja, atenção. Cada um com sua palavra, cada um com sua igreja, não estou aqui contra nada, atenção. Afinal de contas, temos várias Bíblias, não é isso? Não, a Bíblia... Ou a Bíblia tem uma só? Eu quero saber. Existem várias. Existe várias. É isso que eu acabo de dizer, existem várias. Por isso o evangelista pode falar uma coisa e o Dalton não concordar, não é isso? Bom, se não concordamos é porque não servimos o mesmo Deus. Pois os apóstolos, eles pregaram a mesma coisa no mesmo espírito. Em 1 Coríntios 14, versículo 33, é dito que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de ordem. Portanto, se Deus não é Deus da confusão, por que hoje alguém vai para a igreja católica, vai venerar a estátua da vovó Maria,
não é? Sim. Alguém vai para a Universal, os pastores são feitos vasotomia e castração. Alguém vai para a Testemunha de Não Jeová. sabia disso, afinal os pastores Na igreja são... Testemunha de Jeová não se doa sangue, não é? Sim, isso eu sei. Nas outras igrejas vendem vassouras ungidas, água ungida, lenços ungidos. Óleos. Tudo isso é curandeirismo, azeite e assim por diante. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não vendeu nem um litro de água. Paulo não vendeu nenhum litro de água, assim por diante. Então, é simplesmente isso que, portanto, a humanidade é necessário que saibam para a sua salvação, é necessário que abandone, portanto, todas as igrejas para estarem com aquele que Deus enviou sobre a face da terra. Então, como, já que o evangelista Franco disse que a igreja é a casa do diabo, onde é que o evangelista faz as suas orações? Exato. Como no tempo do Senhor Jesus Cristo, aqueles que saíam, abandonavam as igrejas e seguiam o Senhor Jesus Cristo, eles não iam lá, ou então eles poderiam se reunir embaixo de uma árvore, em casa de alguém, na montanha, assim por diante. Como no tempo de Paulo, algumas pessoas cediam suas casas, abriam portas de suas casas para as reuniões. Portanto, para a reunião, qualquer um, ou então qualquer lugar onde, portanto, há a palavra de Deus, as pessoas podem sim se reunir, não é? Então, as igrejas, não foi Deus, mesmo Salomão, antes dele construir o templo, ele não foi voluntário em construir o templo, foi Deus quem o disse para construir o templo. Mas os nossos líderes religiosos hoje, quando é que foram ditos para construir o templo? Quando é que eles foram ditos para abrirem religiões e igrejas? Eles são doutores e técnicos médios e licenciados em teologia e com seu diploma lá, vêm na terra e fundam uma empresa e chamam aquilo de igreja, para, no entanto, reembolsarem as propinas e as mensalidades que gastaram nas escolas pastorais, o que exatamente não tem nada a ver com a salvação da humanidade. Sim. Mas pois como eles são acompanhados, como Mateus 24, 24 e 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12 a 15, diz que eles têm uma mensagem. Só milagre, prodígio e sinais, aquilo que os curandeiros também nas palhotas fazem. Então o evangelista concorda que existe milagre? Sim, os milagres existem, da parte de Deus, assim como da parte de Satanás. De Satanás. Também existe milagre. Os Satanás também fazem milagres. Exatamente, porque o Satanás, quando estava no céu, foi dado poder. E quando Deus o expulsou para a terra, não lhe retirou nenhum poder. Portanto, mesmo todos os poderes que ele tinha nos céus, desceu junto com eles na terra. Por isso ele pode fazer alguém andar sobre a água, pode fazer alguém curar, ressuscitar um morto, assim por diante. É por isso mesmo que não devemos procurar Deus por causa dos milagres, pois Satanás também faz milagre. Por isso, se nós realmente amamos a Deus, Deus nos alertou que surgiriam esses falsos profetas com prodígios, sinais e milagres, mas as pessoas estão exatamente lá onde foram dito que não deveriam ir. Onde deveriam estar. Exatamente. Então, o evangelista Franco quer dizer que as orações faz no ar livre, como estão nas Bíblias, né? Como fazia Jesus, não tem nada a ver com a própria casa de Deus, e também não podemos adorar a estátua, assim como os católicos fazem. Isso está errado. Sim, tudo está errado. Deus disse, Deus não habita em templos feitos por homens. Vocês veem? Então, todos os templos feitos por homens, Deus não está lá, é Satanás, pai deles. Porque em Isaías 14, versículo 14, Satanás prometeu construir ou então fundar, não é, altares para ser adorado como o Altíssimo. E isso tem se cumprido hoje, como no tempo de Elias. Haviam lá mais de 400 profetas de Baal, serviam o diabo Satanás. Elias disse lá, eu permaneço, eu sou o único profeta de Deus. Vocês veem? Então, fora de Elias, todos os outros eram curandeiros modernos, intitulando-os lá de servos de Deus. É mesmo isso. Tá bem aí, minha gente, tá bem. Olha, a conversa aqui está muito quente. Eu sei que o profeta Daltos quer responder essa questão. Não é, profeta? Ele quer responder porque estou aqui a ver ele a sorrir. Ele dá a entender que isso está errado. Alguma coisa que está a falar aí não está certo. Mas vamos ao segundo intervalo aí, minha gente. Vamos para o intervalo e voltamos já com a resposta aqui do profeta Dalto. Também vamos falar dos curandeiros. Será que eles concordam com isso? Será que os curandeiros realmente fazem a cura? Voltamos já, minha gente. Não sai daí.
Estamos de volta a terceira e última parte do nosso programa. Esse programa aqui é Alegria Matinal, que hoje está muito quente. Atenção, quem está aí no Facebook, atenção, o Facebook está a bombar. Chuva de perguntas, comentários aqui no Facebook, várias questões aqui. Hoje é impossível ler tudo. Uns estão contra o evangelista Franco, outros estão a favor do profeta Daúde. Antes de ir para o intervalo, falei aqui que o Daúde tinha algumas coisas para nos falar. Sim. Pode nos falar de uma maneira breve, curta, sim, porque tem uma pergunta para fazer daqui a nada. Pode ser? Sim, sim. Então, ele acabou de dizer que a igreja é a porta do inferno, não é isso? Do diabo, o diabo vai sempre para lá. Eu vi aqui o profeta Daúde aqui a sorrir, a não concordar, a dizer que não, eu vou ter que falar, não vou sair daqui sem falar. Profeta Daúde, vamos ver isso. Primeiramente dizer que Jesus Cristo disse assim, definiu Satanás de 3 formas. Disse que ele é ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Então, se nós pegarmos a igreja, dizer todas as igrejas pertencem a Satanás, estamos a dar glórias a ele. Porque Satanás na face da terra não tem nada. E o que ele não tem poder, né? Não tem nada. O que ele tem é roubado de Deus, roubado dos filhos de Deus. Então a igreja pertence a Deus. Deus não é tão desleixado assim, ao ponto de deixar todas as igrejas no mundo pertencer ao diabo. Deus é um Deus responsável. Deus é um Deus poderoso. E ele está na responsabilidade de várias igrejas aqui na face da terra. Não quer dizer que não existem algumas igrejas mal intencionadas, que foram fundadas de uma forma errada. Existe. Mas dizer que todas pertencem a Satanás é um erro grave. É isso que eu estava a dizer. Nós não podemos dizer que Deus está no quarto apenas, está num canto do mundo apenas. Deus está em toda parte. Então concorda que temos que rezar aquelas igrejas que têm aquelas estátuas, nós chegamos aí, ajoelhamos, estarmos aí a rezar. Concorda com isso? Porque o evangelista disse que isso é pecado. Isso é pecado, é um erro, não se pode rezar porque Deus está em toda parte, então não podemos fazer uma estátua, estar a adorar a estátua. Sim. Tendo em conta que nós estamos na face da terra, o futuro é mistério. Sim. O futuro é um mistério. Ninguém tem conhecimento básico ou um conhecimento definido do futuro. Então, é muito cedo para nós concluirmos que aquilo está errado, aquilo está certo. Várias coisas o próprio Deus virá confirmar. Mas por já eu não estou apto para dizer que católica está errada, igreja X está certa. Não. Esse julgamento de o que está certo, o que está errado, cabe a Deus. A Deus. Só que eu tenho a dizer é que tem igrejas que pertencem a Deus, sim. E tem pastores, profetas que pertencem a Deus. Tem aqueles fiéis, aqueles verdadeiros mesmo. Sim, existem. E nós, quando oramos para as pessoas, os milagres que acontecem não pertencem a nós. Então, nós oramos e quem manifesta aquele milagre é Jesus Cristo. A cura pertence a Jesus Cristo. Jesus, quando treinou discípulos, disse o quê? Idem ao mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crer esses sinais, o seguirão. Quais são os sinais? Imagina se Deus fala sobre salvação, se Deus fala sobre tua cura, tua bênção, fala sobre tua paz e não te cura, você não vai viver em paz. Você vai continuar incomodado, vai continuar preocupado. Então, o milagre que Deus manifesta, estamos a falar da cura, da prosperidade, várias coisas, é o fruto, né, da salvação que Ele nos deu de graça. Então, isso aqui não pode ser escândalo para nenhum cristão. Milagres existem e pertencem a Deus, sim. Tem uma pergunta aqui que o Oliveira Augusto, ele diz assim: ninguém é digno de julgar a outra pessoa ou outra igreja. É errado dizer que todas as igrejas estão embaixo da terra são falsas. Ele diz que não é digno, o evangelista não pode aqui estar a falar que todas as igrejas são falsas, que afinal de contas existem aquelas verdadeiras, aquelas pessoas que têm fé, que acreditam realmente em Deus. Então, o que o senhor evangelista tem a me dizer sobre isso? Acerca de julgar, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, deu-nos o poder de julgar. Não é justo, se você é ladrão, dizer ao outro, você é ladrão, deixa de roubar. Dessa maneira, está a julgar injustamente.
Mas se você deixa de roubar e você se torna uma boa pessoa, no entanto, você pode dizer a um ladrão que você é um ladrão, deixa de roubar. Por isso, em João 7, o Senhor disse, não julgai, não é? Mas no livro de João 7, versículo 24, o Senhor deu-nos o poder de julgar com a reta justiça. Após a humanidade abandonar o pecado de Satanás, é necessário que essa humanidade julgue a terra, pois são os mesmos que poderão julgar aqueles que poderão permanecer, portanto, na perdição, os ímpios. O Senhor Jesus Cristo disse enquanto estava aqui na terra, Sim, que todas as religiões e igrejas na face da terra eram, portanto, adoravam o que não sabiam, eram do diabo Satanás. Jesus disse no livro de Mateus 23, vós sois raça de víboras, túmulos branqueados. Vocês têm como pai o diabo Satanás no livro de João 9. Vocês veem? Vocês têm como pai o diabo Satanás. Vocês fazem as concupiscências do vosso pai, o diabo Satanás. Portanto, Deus, que é o único que pode julgar, ele pode dar esse poder de julgar aos seus servos, o profeta mensageiro do seu tempo. Portanto, nós julgamos hoje porque saímos, porque o Senhor disse, saia um povo meu dessa perdição. Vocês veem? Então, depois de nós sairmos dessa perdição, nós sim podemos julgar para que as pessoas também saiam da perdição. Se nós não dissermos que as igrejas são do diabo Satanás, se Jesus não dissesse que eles eram servos do diabo Satanás, se Jesus não dissesse que eles adoravam o que não sabiam, a humanidade pensaria que estavam a adorar Deus nas igrejas fariseus, saduceus, helenistas e zelotes. Vocês veem? Elias disse em 1 Reis 18, vocês devem escolher. Vocês veem? Vocês devem escolher, não pode estar entre dois deuses. Não pode acreditar no Deus Baal e ainda acreditar no Jeová que me enviou. Ou fique com Deus Baal, ou fique com Deus que me enviou. E porque eu permaneço o único profeta de Deus. Vocês veem? Portanto, a humanidade tinha sim que sair, abandonar, portanto, o Deus Baal, que estava lá, que tinha enviado lá os mais de 400 profetas de Baal, para seguir o único profeta de Jeová, que era Elias. Hoje também, permanecer numa igreja é escolher o inferno, pois essas igrejas não são de Deus. Não foi Deus quem disse ao Honor Kutani para fundar uma igreja. Não foi Deus quem disse para fundar a igreja de Dilma Macedo. Não foi Deus quem estabeleceu o Papa como Papa lá. Foram eles sozinhos que tomaram essas decisões. Foram voluntários, como diz 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12 ou a 15, assim como Mateus 24, 24, que surgiriam eles da parte de Satanás, com prodígios, sinais e milagres. Não é Deus que os enviou. Do mesmo jeito que os mais 400 profetas de Baal, não era Deus o criador dos céus e da terra, que havia desenviado. Deus só tinha enviado Elias. Jeremias era o único profeta de Deus no seu tempo. Em Jeremias 26, está dito lá que havia outros profetas e sacerdotes que incitaram o povo que matassem Jeremias, para mostrar que havia outros profetas que não eram de Deus, mas Jeremias permanecia o único profeta de Deus. Por isso os falsos profetas diziam ao povo que esse Jeremias merece a morte. Vocês veem? Então é necessário estar sim com o único e verdadeiro profeta e não ir para uma igreja. Essas igrejas são portas para o inferno. Todos os líderes religiosos, todo aquele que mora numa igreja vai para o inferno sim, porque não tem nada de Deus. O que eles fazem? As vassouras ungidas, o sal, o óleo e azeite, o pano ungido, sim. Tudo o que eles fazem fazer cair alguém, não tem nada a ver com Deus. Aquilo é teatro. Levar alguma coisa para ser abençoada, acontece isso na sua igreja? Dizer que quem liberta é Deus, né? É Jesus Cristo. Então, quando nós oramos, nós estamos a dar a liberdade de Jesus fazer o que Ele quer. Nós não estamos a orar para a pessoa cair, e nós estamos a orar para a pessoa... Nós, quando oramos, é para que Jesus manifeste a sua vontade. Então, de acordo com a fé de cada um, Jesus liberta, prospera alguns, depende da fé de cada um que está lá dentro. Então, quando alguém chega na igreja e manifesta, não quer dizer que é o pastor que lhe mandou manifestar, não é isso. Não é o pastor. Temos aqui uma pergunta aqui para o Franklin. Ele que diz, profeta Dalton, é o profeta mensageiro, menor ou dom de profeta? Em que categoria se enquadra? Ele quer saber, ele já mandou várias vezes a mesma pergunta, só para eu aqui conseguir ler e fazer essa pergunta ao pastor. Ele está a perguntar, Dalton, é o profeta mensageiro, menor ou dom de um profeta?
Em que categoria se enquadra? A categoria, na que vertente que ele está dizendo? Ele está a falar sobre a igreja, né? Na sua Sim. igreja, como que é o pastor, né? Então, Sim. ele quer saber Ah, mais ou menos está em bem. que categoria, disse o Dalton, é o profeta mensageiro, menor ou um dom de um profeta. Não sei se eu consegue perceber, talvez ou foi escolhido, ou Ah, sim. Tipo, se foi enviado Enviado, diretamente de Deus, sim, ou ou- um profeta de Deus te estabeleceu para ser Isso. profeta. Ah, está bem. Antes eu frequentava essa igreja, a Embaixada de Jesus Cristo. Sim, Então lá tem o líder, o profeta Cavô de Sede. sim. Então, por meio dele, eu fui chamado, fui treinado, fui instituído como profeta. Então, essa responsabilidade que eu tenho, ele que foi usado para despertar o dom de Deus em mim. E ele que escolheu. Sim, ele também que foi usado para me enquadrar nessa área profética. Então, eu estou aqui também como representante dele e representante de Jesus Cristo. E há quanto tempo está como um profeta na igreja? Quantos anos? 6 anos. 6 anos que está aí na palavra de Deus como um Sim. profeta de alto, não é Sim. isso? Então, o evangelista aqui, o Franco acabou de dizer que é pecado, mesmo aquelas pessoas que vão lá para a igreja, por que fizeram casa de Deus? Porque Jesus Cristo, afinal de contas, não rezava no templo, é isso, né? Sim. Sim, não construíram nenhum Não templo. construiu nada, rezávamos assim, rezavam ao ar livre, então concorda com isso que a igreja, todos que vão para lá, porque o que diz o evangelista diz, todos aqueles que fazem igreja, que fundam uma igreja são pecadores, porque eles usam aquilo para adquirir Como um o rendimento, como uma empresa. rendimento, sim senhora. Percebi o que ele... Então, o que tem a falar sobre isso? Afinal de contas, estamos aqui com o profeta Dalton, ele também tem igreja, né, que está Sim, fundada na sim. beira, não, em Chimoio. A sede está em A Chimoio. sede está em Chimoio, mas aqui também temos a igreja. Sim. Então, o que tem para nos dizer sobre isso? É isso que eu estava a dizer, que o objetivo não é fazer dinheiro. É rezar, abençoar. O objetivo até não é rezar, abençoar. Abençoar é bônus. O objetivo é trazer a consciência Sim. de que existe um Deus. Porque as pessoas nasceram e eles têm um Deus que eles devem prestar conta um dia. Então, este Deus tem algo a dizer todos os dias. Então, por meio da igreja, essas pessoas ficam ligadas à voz de Deus, à vontade de Deus, percebem o que Deus precisa, o que Deus quer deles e qual é a posição deles diante de Deus. Por meio da igreja, nós aprendemos isso tudo. E o profeta Dalton concorda com a cura do curandeiro? Vamos agora falar do curandeiro e Sim, atenção. Sim. Porque temos o profeta, né, da igreja, aquela palavra de Deus, mas também temos na parte do curandeiro, o curandeirismo, né, aí que são as folhas, são tudo aquilo, porque o evangelista aqui, o Franco acabou de dizer que tudo é pecado, igreja e o curandeiro é tudo junto, é a mesma coisa, acabou aqui de afirmar o nosso evangelista Franco, então profeta, Sim, o sim. que tem a ver assim, se for um discípulo na sua igreja rezar, porque há outros que vão rezar e depois dizem que não está acontecendo nada, já me disseram para fazer isso, fazer aquilo, não tá, vou procurar um curandeiro, talvez vou ter uma solução. Sim, dizer assim, essa palavra curandeiro quer dizer aquele que cura. Sim. Aquele que cura, aquele que tem o poder de curar. Então, o verdadeiro curandeiro, a verdadeira pessoa que cura é Jesus Cristo, isso é mal falar aqui. Então é contra. Sim. Curar, fazer a cura da parte do curandeirismo já Sim. é contra, é pecado. A pessoa tem que acreditar na palavra de Deus e ficar lá. Ser firme em Deus, ter fé e esperança que Deus vai responder. Então, isso já de sair, andar em curandeiros, faz parte do desespero. A pessoa não tem paciência, a pessoa não quer conhecer Deus de verdade, porque cada coisa que acontece conosco tem um objetivo. Antes de você não pode correr nos curandeiros sem perceber o que Deus está a precisar e qual é o objetivo daquela coisa que está acontecendo na sua vida. E aquela cura, aqueles tratamentos que os curandeiros fazem, aquilo faz parte de um dom que eles têm. Porque todo homem, existem várias pessoas que têm dom, mas o dom que nós temos deve ser gerido pelo Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, o mesmo dom pode ser gerido por um espírito contrário. Então, aqueles curandeiros são pessoas que têm dom. Aquele dom é um dom que Deus deu.
Mas da forma que eles estão a gerir aquele dom, da forma que eles estão a usar aquele dom, já é uma forma errada. Porque eles estão a aliar o dom que Deus, receberam de Deus com objetivos particulares, estão a aliar o dom que receberam de Deus com espíritos estranhos para ganhar vantagem. Então isso está totalmente errado e não é seguro. Porque afinal de contas o curandeiro cobra, não é isso, evangelista? O Todos os curandeiros da palhota e da igreja, todos cobram. Tem até tabela de preço. E o cartão de dízimo. Todos são curandeiros. Então o curandeiro, o profeta Dalton, cobra. Então isso já é um erro, porque lá tens que pagar para curar. Sim. Afinal de contas, Jesus Cristo, o nosso Deus, não cobrou nada, ele curava as pessoas. Exatamente. É de graça. Era Por meio da tudo fé. de graça, pela Sim. fé. Então Sim. isso é errado. E dizer também que todos os curandeiros cobram, dizer também igrejas cobram, é uma classificação um pouco pesada, porque ele ainda não frequentou todas as igrejas. E dizer que eu Vamos como... chegar lá, evangelista, Sim. vamos chegar lá. Eu sendo líder de uma igreja, várias pessoas já foram curadas, já testemunharam a cura por meio da graça de Deus, que nunca pagaram nada. E até hoje tem pessoas que estão felizes, estão bem, que foram curadas sem ser cobradas. Então essa classificação é uma classificação um pouco... Errada. que nasce da ignorância, né? Sim. Nasce de uma ignorância muito profunda. Então, ele, para chegar nesse nível de classificar assim, devia girar todas as igrejas uma por uma. Para ver se realmente cobram, né? Sim. Tem aqui uma pergunta aqui, o profeta Dalton, o Hugo Lisboa, ele que diz assim, eu também tenho uma pergunta relevante. Gostaria de saber do evangelista, do Caco, Caco, né? Sim. Caco, Felipe, por que eles têm uma Bíblia particular e não usam a Bíblia Sagrada, considerada a única e universal, onde contém os princípios bíblicos? E em contrapartida, eles citam os versículos da Bíblia. Isto não seria uma contradição? Gostaria de saber. Obrigado. Dizer que nós usamos a Bíblia, Sim. mas como existem várias igrejas, portanto também existe a verdadeira igreja. E também existem várias Bíblias, mas também existe a verdadeira Bíblia. Essas Bíblias foram adulteradas. Cada Bíblia foi adulterada para fins doutrinais, para combinar com aquilo que ele irá fazer. É possível que a senhora pegue a Bíblia dos católicos, que é a Toby, está lá, tem lá 73 livros. Mas essa Bíblia que o Ilustre tem aqui, tem 66 livros. Vocês veem? Então, devemos usar essa de 66 ou de 73? Vocês veem? E ainda digo, nós citamos, nós usamos sim a verdadeira Bíblia, pois a Bíblia é o conjunto dos livros dos profetas. O profeta Caco Filipe não tem uma Bíblia particular. Jeremias não teve uma Bíblia particular. Assim todos os profetas. Mas profeta sendo ele porta-voz, então ele traz a palavra de Deus da parte de Deus. Então a mensagem que Deus deu ao profeta Caco Filipe está contido no livro. Do mesmo jeito que a mensagem que Deus deu a Jeremias está no livro de Jeremias. Então hoje a mensagem que Deus deu ao profeta Caco Filipe está no livro do profeta Caco Filipe. Por isso quem quiser ouvir o que Deus disse ao profeta Caco Filipe, se alguém quiser saber quais são as profecias, o que irá acontecer no nosso tempo, ele irá encontrar no livro do profeta Caco Filipe. É o livro, porque essa Bíblia é o conjunto de livros. Por isso é Bíblia que vem da palavra biblioteca. Vocês veem? Sim. Então, o livro de Jeremias, o livro de Isaías, o livro de Paulo, hoje também o livro do profeta Caco Filipe. Então, nós citamos a Bíblia, referências bíblicas, pois há profetas anteriormente enviados por Deus que também profetizaram a vinda do ministério do profeta Caco Filipe. Por isso o profeta Caco Filipe vem em cumprimento de Mateus 25:6, assim como Apocalipse 12:14. Então, o profeta não tem uma Bíblia particular, mas todas as Bíblias adulteradas, por exemplo, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, você há de encontrar lá que escreveram que não devemos doar sangue. Isso para combinar com as suas doutrinas. Mesmo e ainda... Mesmo, eu também, desculpa cortar também, eu sei acerca disso, é verdade, eu confirmo aqui que a igreja, qual é a igreja? Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, eles não podem
doar sangue, também sei que não podem entoar um hino nacional. Vocês veem? Sim, isso eu concordo, porque eu também já estudei com alguns deles e também não podiam entoar o hino nacional porque era contra. E ainda eles colocaram lá a palavra Jeová em todos os lugares onde eles queriam. Removeram a palavra inferno que se encontra na Bíblia do Ilustre aqui. Não encontra na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Vocês veem? Você vai, vem, entra numa outra igreja, encontra uma outra Bíblia em que as mulheres pregam. Moisés não era casado? Era casado. Mas temos a pregação da esposa de Moisés? Não. Vocês veem? Os apóstolos não eram casados? As suas mulheres entravam no púlpito para pregar? Não. Vocês veem? Então, cada um fez a Bíblia consoante, exatamente traduziu a Bíblia e aumentou e diminuiu o que está escrito, o que João disse no livro de Apocalipse, assim como Moisés disse, que isso que eu vos trago, Paulo também, não acrescente nem diminuam. Então, se eles colocam uma mulher no púlpito, estão a diminuir ou acrescentar, porque em todas as escrituras não tem uma mulher no púlpito. Vocês veem? Ainda algumas mulheres colocam cabelo falso, não é? É pecado. É pecado. Exatamente. Atenção a isso. O véu da mulher é o seu cabelo natural. É o que está escrito nas Atenção aí, escrituras. pessoal, aí estamos a falar das perucas, das extensões, então é falso Exatamente, também, é pecado. Exatamente. E todo o pecado traz maldições sobre a face da terra. Assim como a presença de todas as igrejas e a presença de todos os falsos profetas, as consequências são as guerras, ciclones, terremotos, pandemias e tudo o que há de sofrimento sobre a face da terra é por causa do pecado e por causa da existência das igrejas na face da terra. Removendo todas essas igrejas, não haverá nenhuma maldição sobre a face da terra, só viveremos em paz. Muito obrigado, o evangelista Franco, ele que está aqui a exprimir tudo, a tirar aí para o povo moçambicano o que ele acha, o que está acontecendo aqui em Moçambique, nas igrejas em particular, né? Então, amanhã, como já não temos muito tempo aqui, daqui a pouco vamos fechar o programa, acho que temos uns 4 ou 5 minutos. Amanhã eu convido para voltar para o programa, pode ser? Não tem problema. Amanhã eles vão estar aqui de novo, aqui no programa Alegria Matinal, porque temos ainda várias perguntas. Eu vejo que o profeta Dalton tem alguma coisa para responder. Vamos guardar esse profeta Dalton para amanhã? Sim. Porque eu vi ele bem atento, ele também quer responder, quer se defender, afinal de contas ele diz que não são todas as igrejas, atenção em casa, não são todas as igrejas que pedem o dízimo, não são todas as igrejas que eles cobram um valor para dar, né, para ser abençoado, pedem bens materiais. Não, pelo menos na igreja do profeta Dalton ele diz que não fazem esse tipo de coisas. Mas não é uma obrigação. Que não é uma obrigação, tem que ser algo... Um princípio. Um princípio, assim. Mas o evangelista diz que não. Que sempre tem sempre tem alguém que quer tirar alguma coisa aí do pessoal. Porque igreja, como ele diz, que igreja é empresa, não é isso? Exatamente. Tudo isso vamos falar amanhã, minha gente. Eu quero aqui falar sobre... Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. O programa foi bom, foi maravilhoso. Deu para aprender algumas coisas, falar sobre igrejas, mesmo as perguntas também, né? Sim. Obrigada ao espectador lá em casa que ficou ligado aqui no programa Alegria Matinal. Esse programa que vai de segunda a sexta-feira. Passa sempre aí na sua tela, no canal 16 Antena TMT. Muito obrigada. E amanhã vai haver mais. Amanhã tem mais aqui nesse programa, às mesmas horas, 8 horas aqui, com o nosso profeta Dalton e o evangelista Franco. Fique ligado, mandar um beijo grande ao pessoal do Facebook que está aí a mandar várias mensagens. Amanhã, quem sabe, a gente responde outras mensagens, porque são muitas questões, muita coisa que nós temos para falar. Profeta, algumas considerações antes de fechar o programa? Quer mandar beijos e abraços? Quer dar um conselho aí ao pessoal de casa? Sim, simplesmente agradecer pelo convite, pelo espaço e dizer que tenham fé em Deus, porque Deus realmente existe e por meio dos seus profetas ele pode te curar, te abençoar. Evangelista, o que tem a nos dizer aqui? Obrigado pela ocasião e o convite e obrigado a toda a equipe. Toda a terra deve sair do abismo do Satanás e acreditar hoje no único e verdadeiro profeta Caco Filipe. Se alguém precisar do livro físico, pode entrar em contato conosco, vamos oferecer gratuitamente, não temos envelope de dízimo nem de dinheiro.
Portanto, se alguém quiser o livro eletrônico, pode entrar no Play Store ou App Store e só escrever Profeta Caco Filipe para baixar o livro. E vai trazer também aqui o físico Exatamente, amanhã. amanhã, Então amanhã, sim. minha gente, atenção, amanhã vamos ter chamadas aqui no programa, linhas vão estar abertas amanhã. Amanhã vamos estar aqui com o mesmo assunto, o mesmo debate. E também aqueles que estiverem interessados para fazer certas perguntas, podem ligar para nós e também ganhar o livro, não é isso? Exatamente. Vamos ter aqui muitos livros para oferecer aí para quem estiver de acordo, né? Afinal de contas, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Vamos ouvir e vamos realmente saber o que é realmente melhor para nós. Será que ir para a igreja é um pecado?